A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o Pastor Paulo e nós vamos para mais uma aula de discipulado lado a lado. O tema de hoje é minha ansiedade. Quem nunca se sentiu ansioso com alguma coisa? Não é verdade? A ansiedade é uma das coisas que mais atinge as pessoas neste tempo. E a maior ferramenta dentro do reino de Deus é a palavra de Deus, que nos dá destino sobre o nosso futuro, sobre o cuidado de Deus. Então, quando você, eu ou qualquer pessoa começa a buscar a palavra de Deus, nós começamos a aprender como lidar com a ansiedade, com as coisas futuras. Ansiedade é excesso de futuro. Depressão, excesso de passado. Ok? Vamos aqui ao texto que nós sempre mencionamos, de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, que diz assim, tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homem de confiança, que sejam capazes de ensinar a outros, ok? Aqui Paulo instruindo a Timóteo acerca do discipulado, ok? Devemos encontrar homens e mulheres aptos, homens e mulheres que têm um coração no reino de Deus, instruí-los e ensiná-los para que eles possam ensinar outras pessoas, ok? Então nós vamos falar hoje da minha ansiedade. Então pegue o seu material, o seu caderno, ali o seu lápis, sua borracha, sua caneta, Não se esqueça da Bíblia. É importante você estar com uma Bíblia, ok? Para acompanhar os versículos bíblicos e assim você ter um discipulado de êxito, ok? Então pegue aí e escreva no seu caderno, minha ansiedade. É o tema que nós vamos falar e lidar hoje, ok? Nesta aula de discipulado. Vamos lá? Através do pecado, nós nos tornamos seres humanos ansiosos. Isso nos traz grandes sofrimentos. Como vimos no estudo anterior, o mundo pós-moderno tem gerado crises emocionais em uma escala jamais vista. Podemos dizer que a doença do século XXI é a depressão. Idosos, adultos, jovens e até mesmo crianças são acometidas hoje por vários tipos de depressão. Os consultórios de psicólogos e psiquiatras estão cheios. A venda de remédios para dormir, antidepressivos, ansiolíticos e reguladores de humor e etc. A cada dia batem recordes de venda, porém sabemos que a fé em Cristo pode nos ajudar a vencer a ansiedade. A palavra de Deus nos traz garantias do cuidado e do alívio de Deus para a nossa vida, ok? Quem nunca sofreu, né? Eu mesmo me lembro que uma vez, há muitos anos atrás, eu tive uma crise de ansiedade, mas eu não sabia. Eu não sabia o porquê daquilo. Minha mente não estava voltada a pensamentos de futuro, eu não estava... Mas algo despertou em mim essa crise de ansiedade. Busquei muito em Deus, a solução, porque essa crise ela estava afetando o meu corpo. Então, quando a crise batia, eu não conseguia segurar a urina. E isso foi muito desafiador, porque eu já tive que deixar carro no meio da rua para correr, para ir para o banheiro. Uma vez eu estava viajando dentro do avião, na hora que o avião começa a subir, ninguém pode se levantar nem nada, e ali me deu uma crise, eu tive que esperar o avião subir e eles liberarem ali para você poder ir no banheiro.
Então, eu sei que a crise de ansiedade ela é terrível, ela é muito difícil. Então, hoje nós temos psicólogos que podem te ajudar e também a palavra de Deus, né, que traz luz para nós. Então, eu comecei a buscar e nunca mais tive crise de ansiedade. Li livros sobre ansiedade, né, e comecei então a buscar e graças a Deus nunca mais tive crise de ansiedade, mas nós sabemos que é terrível, ok? Então escreva aí, aprendendo com Jesus. Então nós vamos aprender com Jesus acerca da ansiedade. Então você coloca aí número 1, ok? Coloque aí número 1 e escreva, Jesus é o príncipe da paz. Ponto de exclamação. Veja o que Jesus nos ensina sobre a ansiedade em Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 34. Ok? Então você vai escrever aí a primeira pergunta, ok? Jesus é o príncipe da paz. Ponto de exclamação. Veja o que Jesus nos ensina sobre a ansiedade em Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34. Então, qualquer coisa, você dá um pause no vídeo, vai lá, abra sua Bíblia e leia Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34. Aí você coloca embaixo um pontinho. Que recomendação ele nos traz no versículo 25? Ponto de interrogação. Que recomendação ele nos traz no versículo 25, ponto de exclamação. Coloca embaixo R de resposta, pule uma linha e coloque aí, pontinho de novo. E que promessa temos no versículo 26, ponto de interrogação. E que promessa temos no versículo 26, ponto de interrogação. Na linha de baixo, R de resposta, ok? Você vai pular uma linha, coloque um pontinho e escreva. Segundo o versículo 27, vírgula. A que resultado nos leva a ansiedade? Ponto de interrogação. Então você vai colocar aí um pontinho. Segundo o versículo 27, a que resultado nos leva a ansiedade? Ponto de interrogação. Coloque embaixo R de resposta e aí você vai responder essas perguntas. Você vai ler e vai responder, ok? Na primeira, que recomendação ele nos traz no versículo 25? A recomendação é: não vivam preocupados ou ansiosos, ok? Na segunda, e que promessa temos no versículo 26? Que Deus cuidará de nós, ok? Na terceira, segundo o versículo 27, a que resultado nos leva a ansiedade? Nenhum. Você não tem resultado bom. Na verdade, você pode colocar nenhum e até mesmo colocar algumas observações, ok? Eu quero fazer uma observação aqui. A ansiedade não resolve a situação. Pelo contrário, o resultado da ansiedade é sempre negativo. Ela gera estresse e, por consequência, doenças psicossomáticas. Já pensou? Uma pessoa ela chega num estado tão forte de ansiedade que ela gera doenças emocionais gravíssimas. Então, por favor, busque em Deus, busque também ajuda de especialista para que você tenha êxito, ok? Você vai pular uma linha e vai colocar lá, pontinho, qual é o segredo para termos todas as nossas necessidades supridas? Ponto de interrogação. Leia o versículo 33. O versículo 33 é lá de Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao 34, ok? Que nós colocamos lá na primeira pergunta.
Qual é o segredo para termos todas as nossas necessidades supridas? Ponto de interrogação. Leia versículo 33, coloque embaixo R de resposta e responda. Ok? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ok? Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ok? Observação. Quando consideramos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, como um Pai amoroso e bondoso, Ele vai ajeitando e colocando todas as coisas no lugar. Ok? Linha de baixo, coloque aí, pontinho, o que Jesus quer nos ensinar no versículo 34, ponto de interrogação. O que Jesus quer nos ensinar no versículo 34? Que não devemos sofrer antecipadamente, ok? O único tempo que podemos viver é o presente. O passado e o futuro não existem. Então, o que você tem que viver é o hoje. Lembra que ele disse, basta cada dia o seu mal. Você não vai conseguir resolver as coisas antecipadamente se ficar perturbado na sua mente. Então, descanse a sua mente. Não fique, matutando algo que não está no teu controle. Porque isso vai gerar em você muitas crises. Ok? Vamos lá para a pergunta número 2. Coloque aí na linha de baixo. Pergunta número 2. Que outro grande e poderosa verdade nós aprendemos com Jesus em Mateus capítulo 10, versículo 29 ao 31? Escreva aí. Pergunta número 2. Que outra grande e poderosa verdade nós aprendemos com Jesus em Mateus 10, capítulo 10, versículo 29 ao 31? Ponto de interrogação. Abre a sua Bíblia, leia, ok? Coloque embaixo R de resposta e leia lá o que Jesus, que grande e poderosa verdade nós aprendemos, ok? Tudo está no controle bondoso de Deus. Nós sabemos que tudo está no controle de Deus, ok? Tudo está na mão de Deus e você não pode tomar o controle de Deus. Se você colocou na mão de Deus, deixe na mão de Deus. Não invente de ir lá tirar, pois você não tem força para resolver essas situações, ok? Observação: se Deus sabe e cuida de coisas sem importância, quanto mais de nós, que fomos criados à sua imagem e semelhança, e pelos quais ele entregou o seu próprio Filho para nos salvar, ok? Nada melhor do que deixar na mão de quem conhece o seu futuro. Deus conhece o seu futuro, ok? Jesus nos garante que Deus nos dará sempre o que comer, o que beber e o que vestir. Deus é o nosso Pai Celestial, que nada deixa faltar aos seus filhos amados. A Bíblia diz que se Deus não deixou de entregar o seu próprio Filho para morrer pela nossa salvação, também não deixará de nos dar tudo o que necessitamos, ok? Não o que queremos, mas o que nós necessitamos, ok? Pule uma linha e escreva aí. Auxílio em todas as situações, ok? Auxílio em todas as situações. Coloque aí, pergunta número 3, coloque aí 3 e escreva. Em Deuteronômio 31, versículo 8, há uma linda promessa para o povo que pertence a Deus. Em Deuteronômio 31:8, há uma linda promessa para o povo que pertence a Deus. Ponto final. Na linha de baixo você escreve: Deus prometeu. Aí você deixa um espaço assim, você risca, deixa um espaço.
Aí você escreve, depois do espaço, conosco, ponto. Esse era e é a maior diferença da fé bíblica em relação aos que acreditavam ou acreditam em ídolos fixos, vírgula. Deus não está fixo ou preso a um lugar, ele caminha conosco. Então você escreva aí, Deus prometeu, risca uma linhazinha com espaço, aí depois da linha escreve conosco, ponto. Esse era e é a maior diferença da fé bíblica em relação aos que acreditam ou acreditavam ou acreditam em ídolos fixos. Deus não está fixo ou preso a um lugar, vírgula. Ele caminha conosco. Você vai ler lá e vai responder nessa linha que você deixou o que Deus prometeu, ok? Pule uma linha, coloque um pontinho e escreva. Deus prometeu nunca nos... Aí você risca aqui e lê lá a promessa e você vai saber o que escrever em cima dessa linha. Pule uma linha, coloque um pontinho. Portanto, não devemos ter... Risca na frente uma linhazinha e você vai escrever em cima, lendo Deuteronômio 31:8, e você vai responder essas linhas aí, quais são as promessas de Deus, ok? Pule uma linha, coloquei número 4. Que palavras fortes você ouve de Deus no Salmo 27:10? Ponto de interrogação. Que palavras fortes você ouve de Deus no Salmo 27:10? Ponto de interrogação. Pule uma linha R de resposta e escreva lá a resposta. Ainda que o pai e a mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim, ok? Leia lá bonitinho o texto bíblico e escreva a resposta. Pule uma linha, escreva 5. No Salmo 46 aprendemos verdades sobre Deus, que nos ajudam muito quando passamos por tribulações, ok? Ponto final. Embaixo você vai pular uma linha, vai colocar um pontinho, vai colocar versículo 1. Deus é nosso, risca uma linhazinha aí que dê para você escrever umas 2 palavras. Aí, depois da linha você escreve, portanto, vírgula, ele nos socorre em tempos de... Risca de novo uma linha e depois você vai ler o Salmo 46, versículo 1 e vai completar os versículos, ok? Pule uma linha, um pontinho, versículo 7. Você coloca aí, versículo 7. Quem está do nosso lado? Ponto de interrogação. O. Risca uma linha grande e veja lá no versículo 7 quem está do nosso lado, ok? Pule uma linha, escreva 6. Que fator importante nos ajuda a baixar a ansiedade? Ponto de interrogação. Veja o Salmo 127:1. Ponto final. 6. Que fator importante nos ajuda a baixar a ansiedade? Ponto de interrogação. Veja o Salmo 125:1. Ok? R de resposta. Aí você vai colocar a resposta aí. Lê o Salmo 125 e coloque a resposta, ok? Observação. Quanto mais fé, menos ansiedade. Quanto mais incredulidade, mais ansiedade. Confiança tem a ver com proximidade e conhecimento. Exemplo. Filho confia em seu pai, mas não confia no desconhecido. Então, quanto mais fé você adquirir, mais fé, menos ansiedade você terá. Quanto mais incredulidade, mais ansiedade você terá.
Confiança tem a ver com proximidade e conhecimento. Se você se aproxima de Deus, se você aprende a conhecer mais Deus, Cristo, o Espírito Santo, mais confiança você vai tendo, mais relacionamento você vai tendo, mais comunhão você vai tendo e vai te ajudando a aprender como lidar com tempos difíceis, ok? Coloque aí, pule uma linha, 7. Mesmo diante de situações que parecem não ter solução, o que a Bíblia nos ensina em Mateus 19, 26. Mateus, capítulo 19, versículo 26. Ponto de interrogação. Na linha de baixo, você vai colocar R de resposta. Ok? E responda lá. Para Deus nada é impossível. Observação. É importante crer e saber que o cristão sempre tem esperança, seja qual for a situação, porque crê no Todo-Poderoso. Ok? Pule uma linha, coloque aí 8. O que Deus nos promete em Filipenses capítulo 4, versículo 19. Ponto de interrogação. O que Deus nos promete em Filipenses capítulo 4, versículo 19, ponto de interrogação. Linha de baixo, R de resposta. Ele nos dará tudo de que necessitamos por meio de Cristo. Então você vai procurar lá e colocar a resposta. Observação. Muito importante, Deus promete suprir as nossas necessidades e não nossos desejos. Ele faz isso tão somente por meio de Cristo, não pelos nossos merecimentos. Por isso devemos cultivar uma vida com Cristo. Conclusão. Somos seres ansiosos por natureza. Quando a solidão, a desavença, a doença, a indecisão, o futuro, o abandono, a perda, o sofrimento ou a morte batem em nossa porta, trazem-nos uma grande carga de ansiedade. Em contrapartida, diante de tantas promessas que a Bíblia nos traz a respeito do cuidado de Deus, por que ficarmos ansiosos? Se de fato estamos em Cristo, temos a garantia do cuidado de Deus sobre nós. Na verdade, não o merecemos, mas Cristo o mereceu por nós. É por meio dele que recebemos tudo de Deus. Então, vivamos em Cristo e para Cristo. Tudo mais Deus nos acrescentará. Ok? Então, chegamos no fim dessa aula de discipulado. Ela é um pouco menor. E eu creio que se você revisar tudo bonitinho, você vai aprender, vai desenvolver, vai poder depois discipular e ensinar pessoas a também fazer aquilo que você faz. E eu creio que será uma bênção, Deus vai te abençoar grandemente, porque há um interesse tanto de aprender como também de repassar. Ok? Vamos fazer uma breve oração. Pai, nós te agradecemos neste dia, por este momento da Tua Palavra, que esta palavra venha nos fortalecer, nos dar sabedoria e discernimento. Que o Senhor ative em nós a fé, para que nós não venhamos ficar embaraçados com as ansiedades dessa terra. Traga calmaria para cada coração, para cada mente, Senhor, e que os Teus filhos possam se desenvolver a cada dia. Traga paz, discernimento, Senhor. Não deixa, Senhor, que o medo e nem as setas do inimigo peguem nos Teus filhos, mas que eles possam vencer, Senhor, tudo aquilo que atribula a sua mente, o seu coração, e que eles possam assim, Senhor, crescer no conhecimento e na graça. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus.